Salve, salve, meu povo! Como vocês estão? Mas que dia ensolarado! Que dia ensolarado estou enfrentando hoje por aqui. E eu trago para você nesse dia ensolarado mais um episódio do Filosofia Reverbérica. Sim, sim! Filosofia Reverbérica, o meu, o seu, o nosso podcast. Nosso podcast de hoje, Filosofia Reverbérica, ele traz um episódio que originalmente estaria lá num sábado, sim, num sábado dia 14 de outubro de 2023, para que você reverbere. E eu vou trazer uma frase de um cara que eu admiro demais, um ator estadunidense, que até certo ponto é um ator de comédia, mas ele traz falas importantíssimas no seu posicionamento, traz contribuições ímpares nas suas aparições, na forma de viver o mundo, na forma de se colocar. Ele acaba sendo uma pessoa totalmente incrível para se pensar. E uma das personagens que ele representa, né, na ficção, é uma pessoa que eu tenho muita afinidade por também ser o pai do Chris. Como eu também sou o pai do Chris, eu me identifico, né, com o Terry Crews, o Julius. O Julius que... Você está gastando muitos centavos, eu tenho 2, 3 empregos, né? É muito interessante a personagem do Julius e tudo que acontece, né, naquela série Everybody Hates Chris, né, Todo Mundo Odeia o Chris, onde a infância é muito próxima da infância que eu tive. Obviamente que nos Estados Unidos o contexto é total diferente da gente, mas eu me assemelho a muitas coisas. Eu vivi muitas daquelas coisas nos anos 80, que foi quando eu passei a minha infância ali muito próxima, né, daquelas situações que o Chris acaba vivenciando. Então, em 1988 eu tinha 10 anos. Eu estava ali vivendo muitas daquelas coisas que o Chris também ele acaba vivendo na série, né? É uma série que eu gosto demais. E eu tenho essa brincadeira sempre de dizer que eu sou um pouco Julius, não só por ser o pai do Chris. Mas eu trago para vocês essa reflexão do Terry Crews, no sentido de que ele traz elementos importantíssimos quando ele traz a seguinte frase: não tente ser o melhor, seja único. Exatamente. Não tente ser o melhor. Ou seja, nesse episódio de número 134, que originalmente seria dia 14 de outubro, mas que está sendo assistido por você hoje, meu querido Reverbérico, minha querida Reverbérica, está sendo ouvido por você hoje via Spotify, eu trago para vocês essa importância e reflexão. Seja único. Não tente ser o melhor. A gente acaba ouvindo muitas vezes, né, nesse meio de marketing digital que eu tenho convivido, nesses espaços que eu circulo, muitas pessoas, né, dizerem sobre isso. Seja o melhor, você tem que ser o melhor no que você faz. No mercado capitalista, né, seja melhor no que você faz. Porém, o próprio marketing traz uma ideia chamada mecanismo único, que eu penso que a gente até tem aqui no Filosofia Reverbérica, né? A gente não tem tanta, como se diz, eu não fiz tráfego ainda, né? A gente não tem tanta circulação, o algoritmo não espalha tanto a nossa mensagem como deveria, mas que a gente vai em breve fazer com que aconteça. Contudo, eu trago para vocês uma grande ideia de pensar o seguinte para você, meu querido Reverbérico, minha querida Reverbérica, que esse mecanismo único que a gente tem de trocar essa ideia com vocês de diferentes maneiras, esse mecanismo único, ele é único. Ele não é melhor do que os outros podcasts, ele não é melhor que os outros youtubers, ele não é melhor que o pessoal que faz o seu podcast lá no Spotify, ele não é melhor que nenhum desses. Com certeza, de fato, a gente não é melhor, não é mesmo, de verdade. Mas a gente é único. Ninguém faz, ninguém, de qualquer lugar que você faz o Filosofia Reverbérica tão bem quanto nós. Ninguém faz.
porque só a gente faz o Filosofia Reverbérica pensando em você, meu querido Reverbérica e minha querida Reverbérica. Esse é o melhor podcast de filosofia reverbérica que existe no planeta Terra, porque ele é único, porque só existe ele. Ninguém vai fazer tão bem quanto a gente, ninguém vai fazer igual a gente. E essa mensagem do Terry Crews, ele não traz apenas para o contexto cotidiano de práticas de trabalho, de tudo que você vai fazer. Na sua vida, busque não ser o melhor, busque ser único. Quando você vai marcar lá no coração das pessoas, a vida das pessoas, a sua presença, não pense em ser o melhor. Eu vou ser o melhor namorado que a minha namorada já teve. Eu vou ser o melhor marido que a minha esposa já teve. Eu vou ser o melhor filho da minha mãe. Eu vou ser o melhor professor da minha escola. Eu vou ser o melhor capoeirista do meu trabalho de capoeira. Eu vou ser o melhor atleta de jiu-jitsu da minha equipe. Eu vou ser o melhor crossfitter do box. E assim por diante. Sempre tentando, né? Eu tô usando, lógico, me usando de exemplo em tudo. Mas eu tô querendo dizer para vocês exatamente isso, que não adianta tentar ser o melhor em tudo, não adianta ser o melhor. Mas seja único. E para ser único só existe uma possibilidade. Ser você. Ser você, meu querido Reverbérico, minha querida Reverbérica. A partir do momento que você é você, você passa a ser único. Você passa a ser aquele e aquela que só existe um. O Mestre Camisa, ele tem uma frase pra gente na capoeira que eu acho incrível. Que ginga e digital é parecido, mas não é igual. Né? Todo mundo na capoeira, o meio que eu faço parte, ginga. Todo mundo ginga. Alguns segmentos de capoeira gingam muito parecidos, de maneira muito semelhante, com algumas características. Mas não é igual. É muito parecido, mas não é igual. Então, na década de 90, né, lá no meados da década de 90, eu era novo ainda de capoeira, eu ouvia muito essa história de que não sei quem, né, de determinado segmento da capoeira todo mundo ginga igual, determinado de capoeira faz as mesmas coisas. E aí eu ficava pensando, falando, mas será mesmo? As pessoas são diferentes, como é que elas... E ia um pouco nessa ideia, né, na vibe dessas pessoas, né. Hoje, praticamente 30 anos depois, eu consigo observar e consigo perceber que não é nada disso. Que existe uma estética, um determinado padrão, porém esse padrão, ele caracteriza a escola, mas diferencia as pessoas, os indivíduos. Então, a ginga é parecida, mas não é igual. Ninguém ginga igual a ninguém, porque as pessoas são indivíduos, as pessoas são diferentes, não tem como duas pessoas fazerem a mesma coisa da mesma maneira, mas parecido tem. E quando o Terry Crews traz pra gente essa frase, não tente ser o melhor, mas tente ser único, começa tudo a fazer sentido, e tudo faz muito mais sentido no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando a gente para de pensar em tentar ser o melhor e tentar ser a gente, tentar ser único, tentar fazer o melhor, como diz, né, o Mário Sérgio Cortella, o melhor na condição que a gente tem no momento. Enquanto a gente não tem condição, melhor ainda. Isso nos faz único. Isso nos faz uma pessoa melhor. Isso nos faz aquela pessoa que faz aquilo do jeito dela, que só ela faz. Como eu dei o exemplo dos reverbérios. Só a gente faz o reverbério tão bem quanto a gente faz. Só a gente faz. Então esse é o nosso ser único. Não é ser melhor, é ser único. Então eu trago esse momento de reverberação para vocês, para que você reverbere nesse episódio 134, pensando o seguinte: o que você tem sido único? No que você tem sido único? Você tem sido único ou você está tentando copiar aí o que as pessoas fazem, o que as pessoas tentam colocar para que você faça, ser a pessoa que querem que você seja, ou você está querendo ser você? Então, essa é a mensagem, esse é o reverbério, esse
é um momento de reverberação que eu deixo para vocês aqui. E eu peço para que você reverbere nesses próximos tempos. É pensar, você está sendo único ou você está querendo ser o melhor? Seja único, seja você. Eu deixo essa mensagem com um beijo no coração e deixando para você também aquele velho recado. Não esquece, bebe água.